Olá, pessoal. A gente vai dar continuidade às nossas aulas sobre os fundadores da sociologia para tentar entender melhor de onde veio essa disciplina e quais os principais intelectuais que deram origem a essa disciplina. E na aula de hoje, a gente vai falar de um autor chamado Max Weber, importantíssimo para a sociologia. Só antes da gente falar mais sobre o Max Weber, a gente vai recuperar um pouco do que a gente viu nas aulas anteriores, só de forma bastante breve mesmo. Então é o seguinte, nas aulas anteriores a gente falou que a sociologia ela é oriunda das transformações sociais, políticas e econômicas que ocorreram na Europa, séculos 18 e 19, mais especificamente, transformações econômicas que a gente pode falar, a Revolução Industrial e a consolidação do capitalismo como a forma mais preponderante de modelo de produção econômica, e a Revolução Política, que foi a Revolução Francesa, que transformou a França e depois todos os outros países a configuração política. Na França, por exemplo, a substituição da república, da monarquia pela república, certo? Então, tudo isso foi inquietando intelectuais a pensar sobre aqueles novos modos de vida que surgiram. Daí a gente inicialmente falou sobre Augusto Comte, que é quem vai criar o termo sociologia. O Augusto Comte era um autor positivista e ele pensava a sociologia no mesmo modelo que as ciências exatas e naturais, ou seja, com afastamento entre objeto de estudo e pesquisador, no sentido de que o pesquisador não deixa as suas emoções interferirem no resultado da pesquisa. O Augusto Comte também cria o lema Ordem e Progresso, por quê? Porque ele era encantado com o progresso e o desenvolvimento econômico capitalista, mas ele percebia que a desordem social das revoluções acabava ameaçando esse progresso econômico. Daí vem um modelo de sociologia do Augusto Comte baseado na ciência como uma forma mais válida de explicação das coisas, e essas explicações deveriam vir através do conhecimento científico somente, sem interferência da religião, dos mitos e de nada mais. A gente falou também do Emile Durkheim nas últimas aulas, que é um autor que acaba seguindo algumas ideias do Augusto Comte, principalmente a questão do positivismo na construção do conhecimento, mas aí o Emile Durkheim vai trazer um campo amplo de categorias para se analisar a sociedade daquele momento. Então, o Emile Durkheim vai se tornar um dos grandes pais fundadores da sociologia, pelo fato de que ele, inclusive, se diferenciou do Augusto Comte, que teria sido o primeiro dos fundadores da sociologia, porque o Augusto Comte ele não dá claras, ele não constrói claras teorias para a sociologia. Ele até aponta métodos, mas teorias ele não constrói teorias muito claras para a explicação social. Já o Emile Durkheim, ele tanto constrói uma teoria consistente para a explicação social, como ele aponta um método para a sociologia, que é analisar os fatos sociais como coisas. E aí, do Emile Durkheim, já se vê uma série de categorias para analisar a sociedade. Fatos sociais, divisão do trabalho social, solidariedade orgânica, solidariedade mecânica, representações sociais, consciência individual, consciência coletiva, anomia. Então, uma série de categorias que a gente discutiu, inclusive, nas aulas anteriores. Importante recuperar esses autores, por quê? Porque hoje a gente vai falar sobre o Max Weber, e o Max Weber se choca muito, as ideias do Max Weber se chocam muito com as ideias desses autores, principalmente do Emile Durkheim. Por quê? Porque o Emile Durkheim, como a gente falou também nas aulas, ele dá um peso muito grande da sociedade sobre o indivíduo. Por Emile Durkheim, o indivíduo seria mais ou menos como um reprodutor
somente dos comportamentos que a sociedade espera dele. Já o Max Weber, a gente vai ver uma perspectiva diferente dele, dessa relação indivíduo e sociedade. Para o Max Weber, o indivíduo está mais solto na estrutura social, ou seja, ele não está somente reproduzindo aquilo que a sociedade espera dele, mas ele está bastante também construindo e reconstruindo os valores sociais. Ele está construindo a sociedade à sua maneira, de forma um pouco mais livre. Ele não nega o peso das relações sociais para isso, mas também ele não reproduz o pensamento do Durkheim de que a sociedade exerce uma força, certo? Que vocês lembram, é a coerção social, uma força absoluta sobre os indivíduos. Na perspectiva do Weber, o indivíduo estaria mais solto dentro dessa estrutura social. Então é o seguinte, junto com o Emile Durkheim, o Max Weber é um dos fundadores da sociologia moderna. Por quê? Porque ele vai construir também teorias e métodos para essa sociologia. Ele vai dar uma explicação para a sociedade ao seu ponto de vista, a sua maneira de enxergar as coisas. E aí, tanto para o Weber, quanto para o Emile Durkheim e para o Karl Marx, que nós vamos estudar nas próximas aulas, todos eles, o objeto de estudo, o ponto de partida dos estudos que eles fazem é sempre a sociedade industrial, a Revolução Industrial, os efeitos da Revolução Industrial, a implantação do capitalismo. Mas o que é interessante salientar é que um vai superando o outro em alguns aspectos. A teoria deles não é só uma negação, um negando a teoria do outro. Mas o que a gente percebe é que os três vão ter olhares diferentes sobre essa sociedade, mas ao mesmo tempo esses olhares em alguns pontos são totalmente complementares. Antes da gente falar mais detidamente sobre a obra do Max Weber, a gente vai falar aqui um pouco sobre a biografia dele. A gente vai ver o quanto a biografia do Weber é importante para a gente entender, certo? A forma como ele construiu o pensamento dele. Então, o Weber, ele é alemão, certo? O Emile Durkheim era francês, o Weber era alemão, assim como Karl Marx, que a gente vai falar nas próximas aulas. O Weber, ele nasceu no século XIX, mas ele só vai morrer no século XX. Inclusive, o Weber vai passar do século XIX ao século XX, vivendo inclusive um grande fenômeno histórico, político, e com causas econômicas no século XX, que vai ser a Primeira Guerra Mundial, que ocorreu de 14 a 18. Então, o Max Weber ele só vai morrer em 1920, certo? Então, boa parte da obra do Weber ainda pega esse período da Primeira Guerra Mundial, que é também um período de intensa perturbação social, não só lá na Alemanha, certo? Mas no mundo inteiro. Praticamente o mundo inteiro sofreu os efeitos da Primeira Guerra Mundial. Então, o Weber é um intelectual que ele conviveu com as consequências da Revolução Industrial, certo? Ele conviveu com o século XIX, que é um século que vai ser cheio de transformações na Alemanha, que é o local em que ele nasceu e viveu. E também ele conviveu com o início de um novo século, século XX, e com a Primeira Guerra Mundial, uma guerra de proporções internacionais e com efeitos também internacionais. A obra do Weber ela é interessantíssima, por quê? Porque o Max Weber é um autor que ele não se centra somente na sociologia. A produção intelectual que o Weber faz, ela se comunica com a história, ela se comunica com a economia, com a antropologia, com o direito, certo? E ela vai servir de base
para várias áreas do conhecimento no futuro, como, por exemplo, a administração. Existe uma escola, ou seja, uma corrente de pensamento dentro da administração que é toda baseada na teoria da burocracia do Max Weber. Então, Weber ele vai ser importantíssimo para várias áreas de conhecimento. Por isso ele é conhecido como sociólogo, como historiador, como economista, como jurista. Por quê? Porque a obra dele ela vai se comunicando com várias áreas do conhecimento. Então, essa obra dele vai ser referência para o direito. Quem estuda direito estuda bastante sobre a obra do Max Weber. Como eu falei para vocês agora há pouco, quem estuda administração se debruça muito sobre a obra do Weber para entender a questão da burocracia, certo? Quem estuda economia também estuda o Max Weber. Então, o Weber ele vai produzindo conhecimento e vai ampliando esse conhecimento para várias áreas do saber. Agora, uma coisa que é interessantíssima também da vida do Weber, para a gente poder entender a obra. O Weber produziu tudo isso, certo? Em períodos em que, numa história de vida em que ele passou vários períodos, inclusive sem produzir nada, doente, convalescente, porque o Weber tinha uma saúde muito frágil. Então é o cara que tem uma obra extensa, uma obra importantíssima, mas por conta da sua saúde frágil, passou períodos sem produzir nada. Imaginem a obra dele sendo produzida se ele tivesse uma vida bastante tranquila, sossegada, uma saúde bastante sossegada. Você vê que algumas obras do Weber, inclusive uma das mais importantes obras dele, já foi publicada depois da morte dele, certo? A esposa dele reuniu esses trabalhos. Por quê? Porque em vida, por conta de todas as perturbações da saúde, ele não conseguia, certo? Não conseguia produzir de forma equilibrada. Vamos lá, prosseguindo. A importância de Weber para o desenvolvimento das ciências sociais. Ele contribuiu para todas as áreas das ciências sociais, na antropologia, que é a perspectiva do autor que a gente está usando, mas eu não concordo muito, porque o Weber, alguns dos contribuíram para uma visão antropológica das religiões, certo? A gente vai falar sobre um livro que ele produziu sobre religião mais lá à frente, lá eu falo isso para vocês. E também o Weber tem uma discussão interessantíssima sobre o conceito de grupo étnico, que é bastante utilizado também dentro da antropologia. Então, eu considero que o Weber contribuiu para todas as ciências sociais, inclusive para a antropologia. Para a sociologia, ele é considerado um dos mestres e em quase todo o seu trabalho sociológico, a presença de suas ideias. Certo? Então, é o seguinte, a obra do Weber, se for ser utilizada numa sociologia econômica, a gente usa. Se for numa sociologia da religião, a gente usa. Se for uma sociologia das questões étnico-culturais, a gente usa. Se for na sociologia política, a gente usa, porque o Weber tem estudos interessantíssimos sobre a questão do Estado moderno. Inclusive, ele dá uma conceituação para o que é o Estado moderno, ele estuda a história das formas de dominação política, que a gente vai falar na aula de hoje também. Então, para quase tudo que se produz em sociologia, o pensamento do Weber ele é conhecido, ele é utilizado, certo? Na América Latina, o pensamento do Weber foi facilitado devido à tradução do seu livro Economia e Sociedade. Esse livro, como eu falei para vocês, o Weber é alemão, mas ele tanto tem tradução em espanhol quanto em português. E é um livro interessantíssimo porque nesse livro o Weber especifica conceito por conceito da sua obra. Ele diz
o que é cada conceito da sua obra, certo? Então, a obra do Weber, ela acaba ganhando dimensões internacionais muito fortes, justamente pelo fato de o Weber ser considerado um dos autores clássicos da sociologia, ou seja, um dos autores que contribuiu para a sua fundação. Na aula de hoje a gente vai falar dos conceitos de ação social do Weber, de dominação e alguns outros conceitos mais. Esse conceito de ação social e de dominação, esses conceitos eles são os mais importantes da obra desse autor, certo? Pelo menos pelo ponto de vista da sociologia. Outras ciências preferem outros conceitos, como a administração, o conceito de burocracia, certo? Mas a gente vai falar mais detidamente sobre os conceitos dele que contribuem mais nos estudos sociológicos. Então, vamos lá. Para o Émile Durkheim, a sociologia seria a ciência dos fatos sociais, certo? Vamos fazer logo a primeira diferenciação entre o Émile Durkheim e o Max Weber. Então, o objeto de estudo do Émile Durkheim seriam os fatos sociais. O objeto de estudo do Max Weber seria a ação social, certo? Então, o que seria a ação social para o Weber? A ação social para o Weber seria a ação dos indivíduos dentro do contexto social. Essa ação que é uma ação mais individualizada do que mais coletiva, como o Émile Durkheim pensava. Então, bora lá só mais um pouco aqui sobre a biografia do Weber. Ele casou em 1893 com Marian Schintiger. Mais tarde, uma feminista estudiosa responsável por publicar as obras dele. Então, a mulher de Weber também era uma intelectual, e por isso, a isso se deve a continuidade da obra dele, da publicação das obras dele. Por quê? Porque ele morreu deixando várias coisas produzidas, e ela, por ser uma intelectual e entender, ela acabou publicando essas obras. Entre 1897, ano em que seu pai morreu, e 1901, sofreu uma aguda depressão, que foi o que eu falei para vocês. Alguns períodos o Weber passava totalmente recluso por conta da doença e não conseguia produzir muito. Em 1903, recebeu o título de professor honorário da prestigiosa Universidade de Heidelberg, o que lhe permitiria dispor livremente do seu trabalho acadêmico. Então, o Weber tinha um reconhecimento amplo da sua produção, certo? Ganhando títulos por universidades na Alemanha. Então, para a gente passar agora a falar sobre a obra do Weber, a gente vai discutir aqui o conceito de ação social. Conceito de ação social é o conceito mais fundamental da obra desse autor. Como eu falei para vocês agora há pouco, esse conceito de ação social do Weber, ele vai se diferenciar do conceito de fato social do Durkheim. Mas uma coisa que vocês têm que ter em mente também é que o conceito de ação social do Weber, ele não está relacionado ao conceito de ação social que nós usamos no senso comum. Por quê? No senso comum, quando nós falamos de ação social, nós estamos falando de solidariedade, de ajuda, de fraternidade. Ou seja, tem pessoas pobres em um determinado bairro. O que é que eu faço? Ou como pessoa física, ou como ou uma instituição como um governo municipal. Eu faço uma ação social lá, eu levo médico, eu levo remédio, eu levo cesta básica. Não é esse tipo de ação social que o Weber está falando. Quando o Weber fala de ação social, ele está falando da interação entre os indivíduos. O que é que isso quer dizer? A nossa interação social, a nossa relação social com as outras pessoas produz uma ação que é social. Em que sentido? A ação dos indivíduos em sociedade,
ela é resultado da participação de cada indivíduo motivado por algo, certo? Então, por que que a ação do indivíduo ela não é meramente individual? Ela não é meramente individual porque a minha ação como indivíduo tem, certo? Ela é orientada pela ação também de outros indivíduos. Ou seja, a educação me leva a aprender valores para viver em uma determinada sociedade. Eu sou educado nisso, eu educo outras pessoas e eu espero que outras pessoas ajam de acordo com esses valores que a sociedade criou. Isso vai se tornando uma ação social. O comportamento do indivíduo não fica sendo meramente individual, por quê? Porque ele não age só por força da sua vontade. Ele age por força da motivação que ele tem do comportamento dos outros. O que ele espera do comportamento dos outros, o que os outros vão esperar do seu comportamento. Só tenham em mente que não é de forma tão absoluta como na obra do Durkheim. Por quê? Porque na obra do Durkheim o indivíduo praticamente completamente obrigado a agir daquela forma. A questão que ele fala da coerção social. No Weber, não. No Weber, o indivíduo é lógico que ele age motivado pela ação dos outros. No entanto, certo? No entanto, ele também pode modificar o seu comportamento, certo? Ele tem como reorientar o seu comportamento. E isso é o que vai fazer com que a sociedade mude. Por quê? Porque o indivíduo muda a motivação do seu comportamento, certo? Então é o seguinte, seria como, por exemplo, a gente perceber as transformações na educação, certo? A educação que eu falo não da educação formal, escolar, mas na educação social. O comportamento das crianças hoje é transformado, certo? Pelos valores sociais que vão mudando. Mas vão mudando porque as pessoas reorientam o seu comportamento, certo? E isso vai provocando modificações também nas gerações mais adultas. Por quê? Porque as crianças são criadas em casas que têm adultos e idosos. E os idosos que foram educados de uma determinada forma, motivados pelo comportamento dessas crianças e desses novos adultos, vão também reorientando o seu comportamento até se readaptarem a essa sociedade. Então, a ação social do Weber é como os indivíduos agem em sociedade. Segundo ele, a soma das ações individuais vai fazendo com que a ação do indivíduo seja formada de forma social, certo? Então, apesar de ele agir com base em comportamentos que são sociais, ele tem mais liberdade dentro da estrutura social para agir do que teria na visão do Emile Durkheim. Na visão do Emile Durkheim, o indivíduo só reproduziria aquilo que a sociedade espera dele. Em suas obras, a compreensão da sociedade a partir das ações individuais. Então, a partir da soma das ações individuais, é que o Weber vai compreender o que é sociedade, o que é ação social. Para o Max Weber, existem 4 tipos de ação social. Uma coisa importante na obra do Weber é a questão da importância que ele dá à racionalidade. O Weber vai mostrar como na era moderna, aquilo que a gente já discutiu lá no Augusto Comte, que a gente discutiu nas primeiras aulas de sociologia, como que o indivíduo vai se libertando de pensamentos teológicos, religiosos, mitológicos e vai adotando um comportamento cada vez mais racional. Então, para ele, a era moderna, ela instaura uma racionalidade.
E essa racionalidade para o Weber, ela é importantíssima, porque para ele é a racionalidade que vai desenvolver a ciência, é a racionalidade que vai desenvolver a tecnologia, é a racionalidade que vai fazer com que o indivíduo ele acabe desenvolvendo a economia. Por quê? Porque a racionalidade vai fazer com que ele crie máquinas, tecnologias, formas de produzir de forma mais ágeis. Então, a racionalidade vai ser importantíssima para a gente entender a obra do Weber. Então, para ele, existem 4 tipos de ação social, ou seja, 4 formas pelas quais o indivíduo age na sociedade. 2 dessas formas seriam formas racionais, certo? Então, o Weber vai dizer que a ação social ela pode ser racional referente a fins, racional referente a valores, ela pode ser afetiva, e aqui nesse sentido ela seria meramente emotiva, baseada nas emoções, e uma ação social tradicional. A partir de agora, a gente vai ver o que é e os exemplos sobre cada uma dessas ações, desses tipos de ação social aqui do Weber. A ação social racional referente a fins é quando o indivíduo age motivado. Lembre-se sempre, na obra do Weber também, o conceito motivação vai ser importantíssimo. Ele diz que o indivíduo age motivado por algo, certo? Então, na ação social racional referente a fins, o indivíduo ele agiria motivado por uma determinada finalidade para alcançar um determinado objetivo, ou seja, o indivíduo calcularia, a ação dele seria calculada para ele alcançar um determinado fim. Os exemplos que estão citados aqui: estudar para passar de ano, trabalhar horas extras para ser promovido, se comportar para ganhar recompensas. Eu citaria aqui também, para ficar mais fácil ainda para vocês entenderem, a questão de estudar para passar num concurso. Todo mundo sabe que os concursos hoje eles são muito concorridos. E é o sonho de quase a totalidade das pessoas hoje em dia. Eu quero passar num concurso para ter estabilidade. E aí o que é que o indivíduo faz? Muitas vezes ele, inclusive, larga um emprego que não é muito vantajoso para se isolar, passar dias, meses ou anos fechado por horas dentro de um quarto estudando. Para quê? Para alcançar um determinado objetivo, uma determinada finalidade, que seria passar no concurso. Então, seria uma atitude calculada, uma atitude em que o indivíduo calculou onde ele queria chegar para tentar alcançar aquele determinado objetivo. Então, outra coisa que eu citaria para vocês, para usar a nossa realidade do que a gente está vivendo da pandemia, seria o isolamento social. O isolamento social seria cumprir rigorosamente o isolamento social, seria uma ação social racional referente a fins. Por quê? Porque o indivíduo se isolaria com o objetivo de quê? De que não adquirisse o vírus para não desenvolver a doença, certo? Então, o indivíduo calcularia o que ele queria. O que eu quero é não adoecer ou não ser vítima dessa doença, vir a óbito por essa doença. Então, para isso eu faço o quê? Eu me isolo socialmente. Então, isso é um exemplo de ação social racional referente a fins. Eu calculo a finalidade que eu quero alcançar, eu calculo onde eu quero chegar. A outra ação social é a ação social racional também. Essa ação também é racional, mas é referente a valores.
Então, aqui o indivíduo está utilizando não uma finalidade a ser alcançada, mas valores a serem obedecidos. Então, essa ação está associada aos valores individuais, aos princípios do indivíduo. Exemplo, e a igreja, certo? E a igreja é uma ação social racional referente a valores, por quê? Porque os meus valores religiosos dizem que eu tenho que ir ao templo, encontrar Deus na casa de Deus, certo? Cumprir a sua palavra. Ou seja, os meus valores pessoais me dizem que eu só sou satisfeito com minhas ações se eu conseguir cumprir aquilo que eu prometi, certo? Então, os meus valores não me permitem dizer que devo agir de uma determinada forma e acabo agindo de outra. Então, se eu não cumpro minha palavra, se eu prometo coisas e não ajo para cumprir essa palavra, eu não estou eu não estou agindo de acordo com os meus valores. Então, cumprir a palavra seria uma ação social racional referente a valores. Não aceitar suborno. Como? Se eu trabalho em um determinado órgão público e aí de mim depende, por exemplo, a liberação de recursos para uma determinada obra, certo? E aí eu vou fazer o quê? Se eu trabalho lá e eu for assediado por um empresário, por exemplo, para adiantar o processo dele, para ficar liberando mais verbas antecipadamente para ele, eu estou recebendo, eu sou assediado, recebo dinheiro para isso, eu estou sendo subornado. O suborno, ele não é um valor que é compartilhado pela sociedade. A sociedade não aceita isso como um valor moral, certo? Vigente na sociedade. Então é o seguinte, eu não aceitando suborno, eu estou agindo racionalmente referente a valores. Eu estou defendendo valores morais aceitos pela sociedade. Então, a ação social racional referente a valores, ela me faz obedecer, certo? Valores que são meus enquanto indivíduos e que, em geral, também são partilhados pela sociedade. Uma outra ação social para o Weber, que é muito importante, é a ação social afetiva. E a ação social afetiva, para o Weber, ela não é baseada na razão. Por quê? Para ele e para a maioria das pessoas, a razão, certo? Ela não tem muita permeabilidade com as emoções. Quando eu ajo muito emocionalmente, geralmente eu sou irracional. É isso que as pessoas acreditam. Por quê? Porque se eu deixo a emoção tomar conta de mim, eu não consigo pensar de forma racional. Por exemplo, na nossa sociedade a gente sabe que matar é crime, certo? O direito penal na nossa sociedade não permite que uma pessoa mate outra. Então, agindo racionalmente, o que é que eu faço? Eu nunca devo matar outra pessoa, apesar de eu ser agredido, apesar de essa outra pessoa agredir uma pessoa que eu gosto, apesar de essa pessoa assassinar uma pessoa que eu gosto. O que é que eu devo fazer racionalmente? Denunciar, registrar um BO, esperar o processo correr e esperar que a pessoa seja condenada e pague por aquele crime que cometeu, certo? No entanto, as pessoas muitas vezes agem pela emoção. Peguei um tapa na cara, estou armado, certo? Minhas emoções afloraram, o que é que eu faço? Eu vou lá e mato aquela pessoa. Isso seria, por exemplo, uma ação social afetiva. Eu estou orientado pelas minhas emoções e não pela minha razão. Eu estou agindo
de forma emotiva. Portanto, eu não estou agindo de forma racional. Então, comemorar a vitória de um time é uma ação social afetiva, certo? As minhas emoções se afloram naquele momento. Aqui a gente não está falando, não necessariamente, de comemorar a vitória de um time e fazer uma coisa errada, certo? Briga de torcida, não é necessariamente isso. Eu posso, só na simples comemoração da vitória do time, estar agindo de forma afetiva, porque estou feliz porque aquele time que eu tanto amo foi campeão, ganhou um jogo, certo? Ter ciúmes, certo? É também uma ação social afetiva, porque motivado pelo comportamento de outras pessoas, por exemplo, uma namorada abraçou um amigo e eu, por ciúme dela, certo? Vou agir de alguma forma, motivado por esse abraço, por essa ação social. A minha ação social de ciúme pode ser o quê? Pode ser uma agressão, certo? Pode ser uma cena de ciúme, pode ser uma série de coisas. Então, ter ciúmes é uma ação social afetiva, porque eu não estou usando a razão, eu estou sendo orientado pela minha emoção. Vingar-se de uma ofensa recebida também é uma ação social afetiva, certo? Então, sempre que eu deixo a minha emoção orientar o meu comportamento, sempre que eu sou orientado pela emoção, eu estou fazendo uma ação social afetiva. Para finalizar os tipos de ação social, a gente fala agora sobre a ação social tradicional, certo? O que seria uma ação social tradicional? É quando eu ajo baseado nos costumes, nas tradições de uma determinada sociedade. Então, tem como fonte motivadora os costumes ou hábitos tradicionais, como o próprio nome diz. Então, o que é que isso quer dizer? Uma ação social tradicional faz com que o indivíduo haja baseado na força da tradição. Utilizar talheres para uma determinada sociedade, comer com as mãos para uma outra determinada sociedade, relaxar os domingos, certo? Ter costumes que eram dos seus pais e dos seus avós. Por exemplo, por muito tempo, os casamentos da nossa sociedade eram casamentos arranjados. A mulher, em geral, não tinha o direito de escolher o seu marido, certo? Os pais é que decidiam isso coletivamente. Então, muitas vezes a mulher, antes de nascer, já estava prometida a um filho de um determinado amigo dos seus pais. Então, isso é uma ação social tradicional, porque as pessoas agem por força da tradição, por força dos costumes, não de uma forma racional, porque racionalmente o que seria o correto? Que as pessoas entre si decidissem o seu destino, certo? Então, eu sei o que eu quero para a minha vida, então eu sei o tipo de pessoa que eu quero para a minha vida. Nesse caso, não. Vinha o tipo de pessoa que os pais daquela mulher escolhiam para a vida dela. Então, o que vai ser mais fundamental para a ação social tradicional é justamente a questão dos hábitos, dos costumes daquela sociedade. Então, a força da tradição, ela vai ser fundamental para a gente entender isso daqui. Nas sociedades menos industrializadas, menos urbanizadas, a ação social tradicional, ela vigora com muito mais força. Por quê? Porque nessas sociedades, as regras do cotidiano, do dia a dia, elas valem muito, certo? Esse tipo de comportamento cotidiano, se a gente for bem aqui numa comunidade rural,
de Pedreiras, as pessoas vão agir muito pela força da tradição, pela força do costume que sempre foi daquela forma, certo? Então, o costume de fazer a promessa, o costume de mandar benzer a criança por conta do quebranto, ou por conta de um outro problema de saúde da criança. A forma como essas pessoas, em todas as sociedades, na verdade, a forma como as pessoas, elas acabam velando os seus falecidos e a forma como enterram os seus falecidos, que vai mudar muito de uma sociedade para outra, certo? Então, todos os costumes, certo? Todos os costumes vão nos motivar a agir de uma determinada forma. Então, vocês estão percebendo que a questão da motivação, o motivo que o indivíduo vai ter para realizar uma ação, que o Max Weber acha importante, ela aparece em todas as ações sociais. Na ação social racional referente a fins, o motivo vai ser uma finalidade que eu quero alcançar, um objetivo que eu quero alcançar. Na ação social racional referente a valores, é um valor que eu quero obedecer, certo? Na ação social emotiva, o motivo vai ser afetiva, na verdade, o valor vai ser uma emoção que orientou o meu comportamento. Na ação social tradicional, o motivo vai ser responder e corresponder aos hábitos e costumes da minha sociedade. Então, a ação social, compreender o porquê que as pessoas agem, certo? A compreensão da ação dos indivíduos seria o objeto de estudo para a sociologia do Max Weber. Então, seria justamente isso que motivaria um intelectual a entender um determinado objeto de estudo. Digamos que um intelectual queira entender, certo? O índice de mortalidade, certo? Por homicídio, certo? Mortalidade por homicídio de jovens negros de periferia. Então, como esse intelectual, como esse pesquisador deve agir? Ele deve buscar nos dados que ele vai pesquisar nas delegacias, nas entrevistas que ele vai fazer com os criminosos, nas entrevistas que ele vai fazer com os familiares das vítimas, a motivação daquela ação, o porquê que aquele criminoso agiu daquela forma. Então, o objetivo da sociologia para o Max Weber seria tentar perceber, certo, o motivo da ação social dos indivíduos. Por que ele se diferenciaria do Emile Durkheim nesse sentido? Porque, na perspectiva dele, para usar esse objeto de estudo que eu falei aqui, a mortalidade de jovens negros, certo? De periferia, ele pode, como as ações dos indivíduos não são tão objetivas assim, elas não respeitam tanto a maioria dos comportamentos sociais, que era a forma que o Durkheim percebia, para o Weber, os indivíduos têm motivações individuais que não são tão assim, não sofrem tanta coerção da sociedade. Para o Weber, o indivíduo agiria de forma um pouco mais livre. No Emile Durkheim, era praticamente todo crime desse poderia ser analisado pelo mesmo motivo. Por quê? Porque se para ele os comportamentos sociais são bastante gerais, praticamente todo assassinato de negro de periferia teria o mesmo roteiro, seguiria o mesmo roteiro. Já pela perspectiva do Max Weber, não. Pela perspectiva do Max Weber, em determinados crimes, a motivação poderia ser uma. Em outro conjunto de crimes, a motivação poderia ser outras. Então,
o indivíduo agiria motivado por coisas diferentes, por comportamentos diferentes. Então, por isso, a ação social do Weber, ela é social, porque a ação de um indivíduo está orientada pelo comportamento do outro, mas ela não é tão pesada assim, não é a sociedade pesando sobre ele para que ele haja daquela forma. É o comportamento de um outro indivíduo. Ele vai dizer, por exemplo, que abrir um guarda-chuva não é ação social. Começa a chover, eu abro um guarda-chuva. Eu não abro o guarda-chuva motivado pelo comportamento dos outros. Eu abro o guarda-chuva motivado pela questão de que o fenômeno natural me obriga a fazer isso, certo? Já responder a uma agressão de uma pessoa é uma ação social. Por quê? Porque a motivação do meu comportamento foi o comportamento do outro. Então, para o Weber, o indivíduo está sempre relacionado ao outro, não necessariamente relacionado ao conjunto da sociedade, mas o meu comportamento vai estar sempre relacionado ao comportamento dos outros. De acordo com o que o outro age, eu vou agir, certo? E em situações diferentes, aquelas pessoas, a minha ação pode ser uma reação ao comportamento daquelas pessoas, que em outras situações, com outras pessoas, as ações daquelas pessoas podiam ser outra e a minha reação também seria outra. Pela perspectiva do Durkheim, praticamente todos os comportamentos são padronizados na sociedade. Para o Weber, não. Para o Weber, vai mudar. O comportamento dos indivíduos vai mudar de acordo com a motivação, o espaço social, o espaço político, o espaço econômico. Então, sobre o mesmo problema, as pessoas podem ter comportamentos sociais diferentes. Então, a ação do indivíduo vai ser orientada por esse comportamento social do outro naquele momento, e que em um outro momento pode ter uma questão de um comportamento diferente. Vejamos, por exemplo, a questão religiosa. Discutir religião no passado, certo? Em alguns ambientes, era praticamente levar as pessoas a uma briga infinita que poderia levar a intrigas e mortes. Hoje, apesar de isso ainda acontecer, mas existe, de certa forma, um comportamento mais racional, em alguns ambientes, algumas pessoas até um pouco mais respeitoso, o diálogo acontece, certo? Então, em determinados ambientes, a ação social do indivíduo com relação a discutir religião pode variar. E pode acontecer que hoje em dia, de acordo com a pessoa que você vai discutir, com a religião que essa pessoa tem, essa agressividade ainda possa acontecer, certo? Então, os comportamentos sociais, eles não são tão padronizados para o Weber como o Durkheim percebia, certo? Para o Weber, é claro que existem comportamentos que são gerais na sociedade, mas eles podem mudar de acordo com a situação e de acordo com a motivação dos indivíduos. Para o Durkheim existia uma coerção, uma força muito forte para o indivíduo agir sempre daquela forma que a sociedade exigia dele, com poucas possibilidades de mudanças de contexto, mudanças de comportamentos dentro da mesma sociedade, certo? Então, tenham sempre em mente, para o Durkheim, a sociedade pesa muito sobre o indivíduo. Para o Weber, o indivíduo responde não a sempre o que a sociedade espera dele, mas responde a uma ação social de um outro indivíduo. E a motivação da sua ação é o comportamento de outros indivíduos e não necessariamente o comportamento da sociedade como um todo, certo? Espero que tenham compreendido essas categorias de forma comparativa nos dois autores. Na próxima aula, a gente discute outras categorias e outras obras do Max Weber.
A gente para hoje por aqui na ação social, porque é um conceito que é importantíssimo do Weber, inclusive para a gente compreender os outros conceitos. Então, gente, até logo. Tenha uma boa aula.